A vida. Sua vida é exatamente assim por ter inúmeros criadores de infinitas coisas que passam pelo seu dia a dia sem sequer perceber. Desde apagar uma lâmpada, usar o computador, até questões políticas que vão decidir o futuro do lugar em que você mora. Pode não parecer, mas tudo tem uma história por trás. E às vezes não era o que o criador cria. Existem momentos em que a criação supera o criador, e o mundo transformou elas em outra coisa. Às vezes em soluções, e às vezes em um monstro. Conheça agora quando a criação supera o criador. Robert Oppenheimer nasceu em 22 de abril de 1904, em Nova York, em um lar onde o conhecimento era tratado quase como uma religião. Robert era apenas uma criança curiosa, cercada por livros, arte e silêncio. Seu pai, um imigrante judeu-alemão, acreditava que o intelecto era uma forma de liberdade. Sua mãe, pintora, ensinou que o mundo podia ser observado com sensibilidade. Desde cedo, Robert aprendeu que pensar era algo tão natural quanto respirar, mas ninguém ali podia imaginar que aquela mente inquieta um dia carregaria o peso de centenas de milhares de vidas. Na infância, Oppenheimer não era apenas inteligente, ele era intenso. Enquanto outras crianças brincavam, ele lia sobre minerais, química e filosofia. A solidão o acompanhava, mas também o aprofundava. Ele escrevia cartas longas, refletia sobre o sentido da existência e demonstrava uma maturidade desconcertante. Era como se desde cedo ele pressentisse que compreender o mundo traria consequências. A genialidade para ele nunca foi leve. Na juventude, essa genialidade floresceu. Harvard, Cambridge, Göttingen, lugares onde apenas os melhores chegavam e onde Oppenheimer rapidamente se destacou. Ele não era apenas um físico brilhante, mas um pensador completo. Falava várias línguas, citava poesia em sânscrito, discutia ética, política e metafísica com a mesma facilidade com que resolvia equações complexas. Seus colegas o viam como alguém à frente do tempo, alguém capaz de enxergar além dos números. Mas o mundo ao redor mudava rapidamente. As sombras da Segunda Guerra Mundial se espalhavam pela Europa. O avanço do nazismo transformou a ciência em uma ferramenta estratégica. A mesma física que explicava o universo agora poderia decidir o destino de nações inteiras. Oppenheimer, judeu, intelectual, profundamente consciente da ameaça fascista, viu-se diante de um dilema moral que definiria a sua vida. Quando os Estados Unidos iniciaram o Projeto Manhattan, a proposta parecia, à primeira vista, uma corrida contra o mal. Se a Alemanha nazista desenvolvesse a bomba primeiro, o mundo estaria perdido. Era esse o argumento. Era esse a justificativa. Oppenheimer aceitou liberar o projeto não por sede de poder, mas por medo. Medo do que poderia acontecer se ele dissesse não. Medo do silêncio diante da barbaridade. Em Los Alamos, no meio do deserto, cientistas brilhantes trabalhavam isolados do mundo. Ali, Oppenheimer tornou-se um maestro de uma orquestra científica sem precedentes. Ele coordenava mentes geniais, resolvia conflitos, acelerava descobertas. Mas a cada avanço, algo se quebrava dentro dele. A teoria deixava de ser abstrata. A matemática começava a ter cheiro, som e destino. A bomba atômica funcionava a partir de fissão nuclear. Um átomo pesado, como o urânio ou plutônio, é dividido ao ser atingido por um nêutron. Essa divisão libera uma quantidade colossal de energia e mais nêutrons, que atinge outros átomos, criando uma reação em cadeia. Em frações de segundos, essa energia se transforma em calor, luz e destruição absoluta. Não é apenas uma explosão, é uma ruptura na própria estrutura da matéria. Quando o primeiro teste nuclear foi realizado, em 16 de julho de 1945, o céu se inclinou como um novo sol. Alguns cientistas comemoraram, outros ficaram em silêncio. Oppenheimer lembrou-se de um verso de Bhagavad Gita: "Agora eu me tornei a morte, o destruidor de mundos." Não era uma frase de orgulho, era um lamento. Ele compreendeu que algo irreversível havia sido criado. Pouco tempo depois, Hiroshima e Nagasaki deixaram de ser apenas cidades. Tornaram-se símbolos. Corpos evaporaram, sombras ficaram gravadas nas paredes. Crianças, idosos, famílias inteiras desapareceram em segundos. A bomba não escolheu soldados ou culpados, ela apenas cumpriu seu papel. Um papel definido por políticos que jamais estariam sob aquela nuvem em forma de cogumelo. É aqui que a questão se torna mais sombria. A vida humana, reduzida a números, estatísticas e estratégias. Para grandes letras, mortes tornaram-se danos colaterais. Mapas substituíam rostos. Decisões são tomadas em salas confortáveis, longe do cheiro da carne queimada. A bomba atômica não é apenas uma arma, é a prova que o poder político pode brincar com a existência como se fosse um jogo. Oppenheimer percebeu isso demais. Após a guerra, ele passou a posicionar-se contra o uso
e a proliferação de armas nucleares. Defendeu o controle internacional, alertou sobre a corrida armamentista sem vencedores. Mas o mesmo sistema que o exaltou passou a vê-lo como ameaça. Em meio ao mercantismo, ele foi acusado, investigado e humilhado. Sua voz foi silenciada. O homem que ajudou a criar a arma mais destrutiva da história tornou-se um crítico incômodo. Ele não era mais útil. Seu arrependimento não interessava a quem via na bomba atômica uma ferramenta de dominação. Oppenheimer carregou a culpa até o fim da vida. Não uma culpa simples, mas profunda, filosófica, existencial. Ele sabia que o conhecimento não pode ser mais desinventado. Ele passou a questionar não apenas a bomba, mas a estrutura de poder que o sustentava. Perguntava-se quem realmente decide quando uma cidade deve desaparecer. Quem pesa vidas em balanças? Quem transforma sofrimentos em argumento estratégico? Para Oppenheimer, o verdadeiro perigo não era a física, mas a mente humana quando embriagada por autoridade, medo e ambição. Hoje o mundo vive sob a mesma sombra. Armas nucleares continuam nas mãos de líderes instáveis, regimes autoritários e decisões impulsivas. Bastam minutos para apagar cidades inteiras. Bastam erros, egos feridos ou delírios de grandeza. O medo não é exagero, é cálculo. Robert Oppenheimer morreu em 1967, vítima de câncer. Seus últimos anos foram marcados pela reflexão e pelo silêncio. Ele não celebrou sua criação, ele a temeu. Sua história não é apenas sobre ciência, mas sobre responsabilidade, sobre um momento em que a humanidade provou ser capaz de destruir a si mesmo. E quando houver pessoas loucas com esse poder nas mãos, o arrependimento de Oppenheimer continuará ecoando como um aviso. Muito obrigado e até o próximo documentário.